Bom dia, pessoal. Olha só, chegamos na nossa terça-feira e hoje, em especial, começa a semana da acupuntura eficiente. Hoje começa a semana da acupuntura eficiente. Se você ainda não fez sua inscrição, recomendo fortemente que você corra, faça e se prepare. Hoje, às 8 horas da noite, começaremos as nossas aulas da semana da acupuntura eficiente com os 3 pilares para ter resultados eficientes com a acupuntura. Tá? Então hoje falaremos sobre avaliação, amanhã sobre diagnóstico energético e na quinta-feira sobre os pilares da linha terapêutica para o resultado eficiente. Olha só, Marcelo Lucas Assunção tá por aí, garoto. Margarete, Cirlei, Lenion, Fernanda, Ana Valéria, Rafaela, isso aí, só gente boa, gente fina. Vamos lá, Marta. Hoje em especial, como estou fazendo algumas lives de casos clínicos, né? E colocando foto da língua aqui no Instagram, estou hoje em especial só no Instagram e depois vou subir ela para o canal do acupunturista no YouTube também, tá? Então, vamos fazer por aqui para ver como que vai ser e a gente vai organizando aí todas essas partes. Já se preparem que hoje tem aula às 8 horas da noite. Não perca, coloca o seu relógio para despertar, vai lá, tá? Quem já se inscreveu recebeu o e-mail, tá? Então vai lá, ativa o lembrete que vai ser importante, coloca o celular para despertar, vamos comigo, porque ou a mente explode ou a mão dá tendinite. Essa vai ser o nosso lema da semana da acupuntura eficiente. Ou a cabeça explode ou a mão dá tendinite. Um dos dois, você escolhe. Né? Se você for muito esperto, acontece os dois. Lilian, bom dia. Lara, Cláudio, Mendonça. Show. Elisângela. Isso aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Deixa eu só colocar aqui o caso clínico bastante interessante hoje. Tá? Bastante interessante. Falando sobre questões emocionais, questões físicas. Vai ser bem interessante. Caso clínico, ansiedade e depressão. Aê! Fixar comentário, exatamente. Isso. Sandra, Andréia, Mara, Luana. As aulas à noite ficarão salvas. Elas ficarão salvas somente até domingo. Tá? Então, se você não assistiu hoje, senão você não pode assistir ao vivo, assista amanhã cedo, tá? Não perca não, senão vai ficar perdido, beleza? É uma linha de conteúdo bastante interessante. Show? Então até fiz um post lá no meu Instagram, né? Aqui no meu Instagram, sobre os 3 pilares. Então lá eu vou falar mais, no post eu falei mais ou menos de tópicos que eu vou falar dentro da semana da acupuntura eficiente. Então depois vai lá, salva o post, compartilhe com seus colegas aí e vamos juntos. Quem ainda não convidou o seu colega, mande o e-mail para ele que vocês receberam ou mande o post, convide eles para fazerem parte da acupuntura da Semana da Acupuntura Eficiente também, porque vai ser transformador. Eu estou mega ansioso, mega empolgado para essas aulas. Beleza? Vamos lá então? Vamos começar? Show! Então vamos. Caso clínico hoje é de uma paciente do sexo feminino, 49 anos de idade, tá? 49 anos de idade, então paciente de sexo feminino, 49 anos de idade, e é uma paciente que trabalhava e ela parou de trabalhar, por quê? Porque ela quis fazer um tratamento para engravidar. Então ela engravidou, né? E o filho nasceu com autismo. Tá? O filho nasceu com autismo. Essa criança, aos 7 anos de idade, tentou suicídio. Tá? Então, olha só, é um caso bem impactante, né? Então, ela tentou suicídio, então os pais compraram uma cama maior, trouxe ela para dormir com eles ali na cama, né? Hoje essa criança tem 12 anos de idade,
Então já passou por todo esse processo, então é algo que já nos remete a entender um processo muito grande, né? Para quem participou aí das semanas da inteligência emocional, que sabe o quanto eu falo das emoções que passa da mãe para o filho, né? Vocês vão ver que a mãe tem uma característica emocional de melancolia, de depressão, de ansiedade. Isso pode ter sido transmitido para o filho durante o período gestacional. Tá? Então nós vamos entender isso aos pouquinhos dentro do caso. Então é bem interessante nós entendermos isso. Então a condição, né, familiar pode estar alterada. Mas a queixa principal dessa paciente, né, é uma dor basicamente em cervical e lombar. Isso vai ser interessante nós falarmos, né, porque tem algumas características específicas que podem nos remeter a esse processo. Então a paciente tem uma hérnia de disco cervical, tem hérnia de disco lombar, tá? Tem uma escoliose importante, tem um quadro de hipercifose, hiperlordose. Então o eixo estrutural da coluna, né? O eixo estrutural da coluna tem vários desequilíbrios. E é a coluna, né, que sustenta todo o nosso corpo. Então, se a coluna tem eixos de desequilíbrio, nós podemos já pensar que a vida dessa pessoa não é algo tão equilibrado quanto podemos imaginar. Tá? Então já tem essa questão do desequilíbrio estrutural ali da coluna. Então, muita dor cervical, muita dor lombar. Tá? É uma paciente que prefere o calor, ela gosta de doce, bebe água gelada, tá? Ela não tem sede, tá? Tem hipertensão arterial. Então olha só, estruturas que vão sendo acometidas, estruturas de características crônicas, né? Tem cefaleia, insônia, só dorme à base de medicamento e mesmo assim acorda às 3 horas da manhã. Olha que isso também é muito importante, porque já nos remete a entender o processo, né, de depressão, porque de 3 horas da manhã às 5 horas da manhã estamos no período máximo da energia do pulmão. Então pode ter interferência dessa ansiedade, dessa depressão, dessa melancolia que a paciente relata ter. Tá? É uma paciente muito agitada, né, muito agitada, tem azia, né, teve Covid e com Covid ela apresentou muitas questões de dores em membros inferiores, né, edema de membros inferiores, dor no tornozelo, dormência em membros inferiores, tá? E a questão emocional prioritária, né, primordial aqui é a ansiedade, a depressão e a melancolia. Olha só que caso interessante para nós discutirmos. E aqui nós estamos diante do primeiro pilar, né, do resultado eficiente. Então, se você busca resultados eficientes com o seu paciente, não adianta você pular um dos 3 pilares, você vai se sentir em deficiência em algum momento com alguma dessas informações. Então, para os 3 pilares do resultado eficiente, você tem que ter uma boa avaliação, você tem que saber avaliar muito bem. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje na aula da Semana da Acupuntura Eficiente. Então, se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Hoje, às 8 horas da noite, começa as aulas, são ao vivo. Tá? Recomendo fortemente que você venha assistir conosco ao vivo. Vai ser incrível, ao final, nós podermos ali interagir, tirar dúvidas. Então, aproveitem esse momento aí, convidem todos os seus colegas. Beleza? Bom dia, Sandrinha, Luiz Fernando, Télvia, Isa, Jana, Andréia, Cacilda. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Paciente, né, apresenta esse quadro, então vamos entender todo esse processo. Olha só. Olha só. Tem bastante deficiências, né? Mas importante dentro da avaliação é nós seguirmos um passo a passo, né?
sempre que nós fazermos um passo a passo, né, dentro da avaliação, do diagnóstico energético, sempre vai ficar mais fácil, tá? Sempre vai ficar mais fácil para nós facilitar o nosso entendimento de como o paciente está apresentando os desequilíbrios para que nós possamos ajudar da melhor forma possível, né? Então, olha só, essa paciente, né, tem 49 anos de idade, a queixa principal dela é uma dor lombar e dor cervical, tá? Então nós já falamos aí a respeito do eixo da coluna, né? Tem ali uma escoliose, tem hipercifose, tem hiperlordose, então tem vários desequilíbrios, né, energéticos e estruturais na coluna. E a coluna é o eixo estrutural, então se ela está em desequilíbrio, a sua vida em si está gerando um certo desequilíbrio. Tá? Então é importante nós entendermos isso. A paciente prefere, né, o calor. Então se a paciente prefere calor, é porque como que ela está? Ela está com frio interno. Frio interno. Tá? Se o paciente prefere calor, é porque internamente está frio. O calor vem para aquecê-la, né? Ela prefere o doce, sabor doce. Tá? Todas essas questões nós debateremos mais a fundo ainda hoje na aula da Semana da Acupuntura Eficiente às 8 horas da noite. Tá? Então se preparem, vai ser incrível. Tá? O paciente prefere água gelada, olha que interessante. Porque o paciente prefere o calor, mas ela prefere beber água gelada. Então é sinal de que nos rins também tem calor. Olha só. Então tem frio, né? Mas tem calor nos rins, porque ela prefere água gelada. Aí ela dá outra informação, olha só, esse pilar da avaliação é importante você entender justamente por conta desses fatores, né? Se você domina essa parte da avaliação, vai facilitar muito a sua compreensão, porque um paciente chega para você e fala, nossa, eu prefiro água gelada, mas eu não tenho sede. Eu não tenho sede. Então, peraí. Se ele prefere água gelada, é porque lá dentro está com calor. Mas se ele não tem sede, é porque ele tem frio também. Então, olha a síndrome mista aqui, né? Então, sempre que nós falamos isso, né, uma dificuldade muito grande que nós, acupunturistas, temos é de entender as síndromes mistas. Então, quando você consegue avaliar essas características, você consegue chegar nesse padrão sindrômico geral, né, que é de uma síndrome mista. Por quê? Porque o paciente tem o calor nos rins, mas ele não tem sede, então mostra que ele também tem o frio. Então, é uma característica de síndrome mista, né? Então é importante nós entendermos esse processo até para compreendermos como é o padrão sindrômico geral desse paciente, né? O paciente apresenta também, né, a paciente apresenta hipertensão arterial sistêmica, ela tem cefaleia e insônia. Uma insônia que ela só dorme à base de medicamento. E quando ela só dorme à base de medicamento, mesmo assim ela acorda às 3 horas da manhã, que é no horário do pulmão. Ela acorda às 3 horas da manhã, que é o horário do pulmão, né? É uma paciente muito agitada. Olha o excesso de energia yang aqui. E ela também tem azia. Depois do Covid, né, ela teve Covid, depois do Covid ela ficou com muitas dores em membros inferiores, edema, né, dormência. Então dormência pega nervos periféricos, então é do elemento madeira. As dores musculares de membros inferiores é do elemento terra. E o edema também, né, é da terra e da água. Então, olha só os comprometimentos que essa paciente tem. E as questões emocionais dela, né, que ela fala, é que ela tem ansiedade, depressão e melancolia. Pronto! Aqui
nós entendemos basicamente como estão os desequilíbrios energéticos frente aos 5 elementos. Então, é uma paciente com característica crônica, já de longa data, que vem desequilibrando vários dos elementos. Então, nós podemos já entender que o prognóstico dessa paciente não é algo que vai ser resolvido, todos esses desequilíbrios emocionais, em 1, 2, 3 sessões, né? Às vezes precisará de 20 sessões de acupuntura. Então nós precisamos compreender isso e colocar isso para o nosso paciente. Por quê? Porque colocando isso para o nosso paciente, evita a frustração nele, querendo um resultado muito mais rápido. Tá? Então, se tem uma característica crônica e nós avaliamos essa cronicidade por conta do comprometimento de todos os 5 elementos, né? Por exemplo, então, se nós temos um caso agudo, ele vem por conta de um desequilíbrio em um único elemento. Se acomete 2, 3, 4 ou até mesmo 5 elementos, isso mostra um processo de cronificação desses desequilíbrios energéticos. Então nós precisamos entender isso para tratar de uma vez por todas, de uma forma muito mais ampla o nosso paciente, né? Então, a partir daqui, nós entendemos essa característica da cronicidade e nós podemos fazer várias correlações. É um paciente que tem, sim, um excesso de frio interno, né? Um excesso de frio interno que pode estar gerando uma estagnação da terra, né? Inibindo a nutrição do pulmão, a circulação de sangue da madeira e também podendo gerar a ascensão da energia yang. Mas para nós batermos, né, o martelo e falar realmente é isso, nós precisamos ir para o segundo pilar dos resultados eficientes com a acupuntura, que é o diagnóstico energético. Então, o primeiro pilar, nós vamos estar ligados diretamente à avaliação e a como chegar ao padrão sindrômico geral, né, que nós chegamos aqui nessa paciente, que é uma síndrome de frio. Ela tem calor no estômago, mas também tem frio, né? É um padrão sindrômico de energia yin e yang de síndromes mistas, tá? É uma síndrome mista. E essa paciente também, né, tem algumas características que interferem na vida dela. É uma característica importante, por quê? Porque o paciente, né, ele tem um desequilíbrio energético e emocional com grande ansiedade, depressão e melancolia. E quando nós compreendemos como está energeticamente e emocionalmente o paciente, nós já indiretamente temos que ligar a questão do elemento madeira, que coordena a insônia. É o sono que traz o processo de reequilíbrio energético e emocional durante o sono. É o fígado que faz a limpeza energética e emocional durante o sono. Então, se o fígado não está com energia, se algo está dificultando a energia do fígado, ele não vai fazer essa limpeza energética nem emocional durante o sono. Então, compromete ainda mais as questões emocionais. E nós sabemos que uma emoção sempre vai gerar um desequilíbrio energético, então vira um ciclo vicioso, uma bola de neve, né? Então, se o fígado não está limpando energeticamente e emocionalmente o paciente, há mais comprometimentos emocionais que geram mais desequilíbrios energéticos, que geram as patologias físicas. E aí compromete quem? O eixo estrutural da coluna. Aí a paciente tem dor cervical, dor lombar, mas não uma dor só específica, um comprometimento físico. Com um comprometimento de quê? Da estrutura, do eixo estrutural. Então, se a sua vida não está estruturada, você começa a curvar-se ou no eixo lateral, né, gerando a escoliose, ou gerando hipercifose, ou a hiperlordose. Tá vendo que a medicina chinesa, ela consegue ver o indivíduo como um todo, né? Não é só as questões sintomatológicas, mas ele vê o ser como um ser íntegro, né? Integral, gerando ali a referência, né, de mente, corpo e emoção.
Então, por isso que é muito importante nós sabermos avaliar bem o nosso paciente. Porque quando avaliamos bem, nós vamos saber fazer o diagnóstico energético de uma forma muito mais primorosa. E para isso, então, nós vamos entrar no segundo pilar, que é a avaliação de língua. E aí? Qual é o desequilíbrio que chama mais atenção nessa língua? Qual é o desequilíbrio que mais chama atenção nessa língua? Vamos lá? Ó, língua. Vamos lá. Qual que é o desequilíbrio que mais chama atenção nessa língua? Show! O que mais? O que mais chama mais atenção nessa língua? Perfeito! Perfeito! Vocês são incríveis. Viu que agora, seguindo um passo a passo, vocês conseguem visualizar muito mais ainda todas essas estruturas? E agora, nesse momento, eu vou fazer um exercício com vocês. Tá? Prova. Vamos lá? Ó, o que mais chama atenção nessa língua? É uma língua retraída. A primeira coisa que chama atenção nessa língua. É uma língua retraída. A paciente não consegue colocar ela toda para fora. Né? É uma língua que o paciente não consegue colocar ela toda para fora. Então é uma língua retraída. Então, ó. É uma língua retraída. Mas é uma língua que apresenta o quê? Um volume. É uma língua fina? Não! É uma língua volumosa. Então ela tem edema. Tem uma fissura ali na região da transição do pulmão com o baço. Certo? É uma fissura. Mas não é o que mais chama atenção. O que mais chama atenção nessa língua é a saburra branca. É o edema e ela estar retraída. Perfeito? E ela tem uma ponta vermelha também. A ponta vermelha nem é o que mais chama atenção, mas tem também. Tem uma fissura? Tem. Ela está com alteração de forma nas laterais? Está. Mas não é o que mais chama atenção. Vamos para o que mais chama atenção nessa língua. O que mais chama atenção nessa língua, primeiro, ela é retraída. Segundo, esse edema. Terceiro, a saburra branca. Aí depois, né? Depois dessas questões, mostra as marcas de dentições, ela tem uma fissura, a ponta está vermelha, tem umidade nas laterais. Mas o que mais chama atenção nessa língua, vocês concordam que o que mais chama atenção nessa língua é ela estar retraída, edemaciada e com saburra branca? Sim ou não? Sim ou não? Vocês concordam? Então, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu sempre trago casos clínicos, estou colocando língua direto aqui no meu Instagram. Estamos falando de diagnóstico de língua. Fiz uma masterclass só sobre diagnóstico de língua, de pulso, todas essas características. Né? Agora eu quero saber de vocês. Vocês que me acompanham aqui, vocês que participam de todas essas aulas abertas aqui, eu quero fazer um exercício com vocês. Qual que é o padrão sindrômico de desequilíbrio energético dessa língua? Ó,
O que nós vimos na língua, eu já coloquei no quadro. Eu quero saber qual que é o padrão sindrômico dessa língua em relação ao caso clínico. Em relação ao caso clínico. Vamos lá. Agora que chegou a hora. Tá? Não tem problema se você errar. E aqui o erro, ele nem é algo tão primordial. Porque nem sempre vai estar errado. Tá? Nem sempre vai estar errado. Tati, a Masterclass ainda está disponível. Ela foi ao vivo, quem comprou assistiu ela ao vivo, mas ela ainda está disponível. Se você quiser comprar, é um preço bem baixo. Você compra e você terá acesso a 2 aulas de mais ou menos 1h30 cada uma, quase 2 horas. E você terá acesso a diagnóstico de língua, pulso, padrões sindrômicos e a discussão de um caso clínico interessante. Tá? O link está na bio. Mas o mais importante, cadastrem-se na Semana da Acupuntura Eficiente. Começa hoje, às 8 horas da noite. Começa hoje. Beleza? Ó, perfeito. Frio interno porque está retraído com saburra branca, poderia ser uma ansiedade e depressão gerando insegurança, medo, dúvida, sim, perfeito. Deficiência de yin e yang, perfeito, é uma síndrome mista, a gente já tinha falado disso, né? Deficiência de yin do baço, deficiência do rim, show de bola. Exatamente. Só que, ó, eu preciso que vocês entendam o que gerou esses desequilíbrios nessa paciente. Olha que agora, nesse momento, vai ser aquele momento de fritar a mente. Deficiência de baço, perfeito, Vanessa. Vai ser aquele momento para fritar a mente. Ó, vamos por foco. Vocês ainda estão com dificuldades em focar, tá? Vou parar de compartilhar a língua aqui. Ó, vamos no foco. E o que é o foco? Ó, a língua está retraída. Se ela está retraída, é porque tem o quê? Frio que gera estagnação. Se tem energia estagnada, o paciente não consegue colocar a língua para fora. Então, frio. Se tem edema, tem estagnação de Qi. Estagnação de Qi do baço. Tá? O frio vem, gera estagnação de energia. Tem saburra branca? Mostra também o frio. E a ponta está vermelha. Mostra o quê? Calor no coração. Certo? Simples e direto. Então, qual que é o padrão sindrômico dessa paciente? É um padrão de frio que gerou o quê? Uma estagnação de Qi. Um frio que gerou estagnação de Qi. Esse é o padrão sindrômico dessa paciente. Ah, professor, mas tem um calor lá no coração. Sim. Se tem frio, está gerando estagnação de energia, o organismo vai precisar aumentar o metabolismo, aumentar a circulação de sangue para tentar diluir essa densidade energética, para tentar aquecer o organismo para voltar à normalidade. Então o coração vai começar a bombear mais sangue para tentar quebrar esse frio e essa estagnação. Nem sempre ele vai conseguir. Se ele conseguir, beleza, você volta para o reequilíbrio. Mas como essa paciente já tem todos esses desequilíbrios, possivelmente o organismo não conseguiu. Certo? Aí, tem um calorzinho lá nos rins. Sim, o rim, ele é primordial para fazer o quê? Para pegar a energia ancestral e metabolizar ela. A energia ancestral ela é levemente fria. Se o rim não tem calor para metabolizar a energia ancestral, vai consequentemente ter uma piora do frio e da estagnação de energia. Então o rim ele precisa de manter um certo aquecimento para gerar essa metabolização da energia ancestral.
certo? Então, nos mostra que o padrão geral da paciente, mesmo sendo uma síndrome mista, é uma síndrome de frio que gerou estagnação de energia. Então, ó, o frio gerou estagnação de Ti. Estagnação de Ti. Essa estagnação de Ti mostra a deficiência e a vontade por doce, a azia, as dores musculares, o edema. Tá? Esse frio mostra a dor lombar, dor cervical, o edema. Esse frio faz a energia circular? Não. Por quê? Porque ela está estagnada. Esse frio não deixa a energia circular porque ela está estagnada. Quem precisa circular a energia? O elemento madeira. O que a energia do elemento madeira circula? O sangue. Se não está circulando o sangue, vai gerar dor de cabeça? Vai, porque está tendo estagnação. Vai gerar insônia? Vai. Vai gerar dormência? Vai. Se o sangue não está circulando, ele está ficando estagnado, a energia yang, por ser mais rarefeita, ela vai fazer o quê? Se acender, gerando o quê? Hipertensão, agitação mental e ansiedade. Se está frio, o frio compromete o metal. A estagnação de energia compromete o metal. Gera depressão, gera melancolia, gera o acordar às 3 horas da manhã. Faz sentido isso na mente de vocês? Que o paciente tem uma síndrome de frio e estagnação de Ti? Pode, Marcelo. Marcelo falando aqui, essa pessoa gasta muita essência. Pode ser por isso que ela teve a coluna da forma como está? Sim. Por que gasta essência? Porque ela está com frio. Se ela está com frio, ela está com a energia estagnada. A estagnação de energia contrai a musculatura. Quando contrai a musculatura, gera desequilíbrio. Se contrai mais de um lado, escoliose. Se contrai mais do outro, escoliose. Se contrai mais anteriormente, cifose. Se contrai mais posteriormente, hiperlordose. Hiperlordose. Vocês estão percebendo a importância de seguirmos uma linha terapêutica que pega os 3 pilares para o resultado eficiente? Tudo isso nós só chegamos dessa forma, nesse padrão sindrômico, por conta da avaliação e por conta do diagnóstico energético que fizemos nessa paciente. Uma criança com escoliose e cifose teria energia ancestral consumida? Olha, aí nós temos que ir por um outro fator. Por quê? Porque quem densifica a coluna, né, quem faz a densificação da coluna, é a energia ancestral que vem do meridiano Chonmai das emoções, que densifica através do Dumai. Perfeito? Do vaso governador. Entendendo isso, em uma criança, nós podemos pensar em quê? Na energia ancestral dos pais e na característica das emoções, que veio dos pais e também da criança interferindo na coluna. Às vezes, essa criança que tem uma alteração estrutural da coluna, pode ser que ela está carregando muito os pais nas costas, tem muita briga familiar e essa criança mentalmente acaba querendo proteger o pai e a mãe, carregando eles nas costas. Se ele carrega mais a mãe, escoliose para o lado direito. Se ele carrega mais o pai, lado esquerdo, escoliose para o lado esquerdo. Olha só onde nós podemos chegar nessa estrutura. Nessas questões. Isso aqui eu estou dando um exemplo. Um exemplo diretamente através de uma questão familiar. Mas pode ser uma questão mental da criança mesmo. Um senso de proteção mais da mãe, um senso de proteção mais do pai, sem ter briga nenhuma, num ambiente perfeito. Mas a criança mentalmente cria aquilo que ela precisa proteger o pai. Ou ela não se sente protegida. Ou o pai ou a mãe sobrecarrega ela.
Então são várias estruturas, são vários fatores. Tá? Não é chegar no escoliose e falar assim, é por isso. Não, você vai avaliar como é a convivência familiar, como que é as relações interpessoais e assim você pode chegar então a entender esse processo. Por isso que a avaliação é o primeiro pilar. Certo, Fernanda? Fritou a mente aí, né? Show? Ficou maluco. Ficou maluco, né? Certo? Então vamos lá, que a gente precisa ir para o terceiro pilar agora, que é o diagnóstico energético. O diagnóstico energético não, o tratamento. E o tratamento, então, é o terceiro pilar e ele vai seguir o curto, o médio e o longo prazo. Se você chega, faz tudo certo, segue os 2 primeiros pilares da forma perfeita, mas chega no terceiro momento aqui do tratamento, você quer fazer tudo de uma vez, tá? Você quer tudo de uma vez, quer tratar tudo de uma vez, tratar todos esses desequilíbrios, a azia, as dores musculares, a dor cervical lombar, a insônia, a cefaleia, a hipertensão, a depressão, a melancolia, você se perdeu em tudo e você acaba derrubando os 2 primeiros pilares. A estrutura só se dá, o resultado eficiente, com os 3 pilares. Com os 3 pilares. Então, aqui no tratamento, você vai ter que seguir essa linha terapêutica, entendendo cada uma delas. Então, aqui no longo prazo, você precisa trabalhar as emoções. Mas isso te impede de já trabalhar as emoções no curto prazo? Não! Se no curto prazo essas emoções estão fazendo ligações direto com a queixa principal do paciente. Ô, Cláudio, eu não trato por sintomas. Eu trato pelo diagnóstico energético. É um conjunto, né? No curto prazo você vai ter que reequilibrar os sintomas, que é o que o paciente procurou. Então, primeiro, se você trabalhar só o curto prazo, é só a queixa principal, só o sintoma, você melhora o paciente. Mas você não tratou ele. Você tamponou os sintomas. O diagnóstico energético vai te dar a coerência para você trabalhar o desequilíbrio. E o longo prazo você vai fazer a prevenção. Certo? Então aqui as emoções. Quais são as emoções do paciente? Ansiedade e depressão. Mas isso é só lá no longo prazo. É o último momento. É o último momento. Você só vai trabalhar as emoções desse paciente, em específico, somente ela, depois que você já melhorou a sintomatologia, já melhorou os desequilíbrios energéticos. Então, no médio prazo, você precisa trabalhar os desequilíbrios energéticos. Quais são? O frio e a estagnação de Qi. O frio e a estagnação de Qi. Ah, professor, mas a estagnação de Qi e o frio, eles geram um desequilíbrio também no curto prazo. Então, aí você começa a mesclar o tratamento. Você está entendendo? Essa divisão aqui de curto, médio e longo prazo é uma divisão didática. Mas cada paciente é único. Cada ser tem um desequilíbrio específico. Então, por isso que você tem que entender isso para você fazer a melhor combinação para aquele paciente. Porque dentro da acupuntura não existe protocolo pronto. Né? Você tem pontos que trabalham certos desequilíbrios. Perfeito? E aí, então, aqui no curto prazo, nós vamos ter que trabalhar o quê? A queixa principal, que é as dores cervicais e lombares. Aí, no curto prazo, você tem uma gama enorme de possíveis tratamentos.
Você pode usar aurículo, você pode usar craniopuntura de Yamamoto, você pode usar a acupuntura sistêmica, você pode usar stipper, você pode usar magneto, você pode usar laser, você pode usar eletroestimulação. Tudo isso você pode utilizar. Certo? Então tem vários fatores que você pode utilizar aqui. Então, você pode usar, né, a craniopuntura. Só que a craniopuntura, ela vai melhorar? Vai melhorar a dor. Então, depois que melhorou a dor, né, que você melhorou um pouco o processo de desequilíbrio dessa paciente, da sintomatologia, você precisa focar ainda mais nos desequilíbrios energéticos. E as questões das dores dessa paciente já vem por conta desse frio que gera uma estagnação de energia que contrai a musculatura e já gerou um processo estrutural, porque ela tem escoliose, ela tem cifose, ela tem hiperlordose. Certo? Então, aqui no curto prazo, além de todas essas técnicas que nós citamos, você pode também trabalhar o frio e a estagnação de Qi. E como você vai fazer isso? Através da acupuntura sistêmica. Qual é o melhor vaso maravilhoso que você pode utilizar para trabalhar frio e estagnação de Qi? Limota, professor, essa sempre é a minha dúvida. O que tratar primeiro? A dor, o desequilíbrio energético, a ansiedade ou a depressão? Li, segue essa linha de raciocínio. Sempre, no curto prazo, você tem que trabalhar a queixa principal do seu paciente. É o porquê ele te procurou. Geralmente é por conta da dor. Tá? Então, se o seu paciente chega com a dor de cabeça, você avaliou, viu que tem uma ascensão da energia Yang Qi, que isso acontece por conta da raiva, e você trata a raiva desse paciente, né, ele vai levar mais tempo para corrigir a dor de cabeça. Então, o paciente nem sempre vai ter a paciência de esperar. Então, no primeiro momento, você tem que trabalhar a queixa principal do seu paciente. No segundo momento, você foca mais nos desequilíbrios energéticos. Mas, no curto prazo, mesmo você trabalhando a sintomatologia, você já está trabalhando, em partes, os desequilíbrios energéticos. E, por fim, então, as questões emocionais. Se você segue essa linha de raciocínio, você entrega um resultado muito mais eficiente para o seu paciente. Show? Beleza? Então, o vaso maravilhoso que nós podemos utilizar aqui, BP4 com CS6. Por quê? Porque é uma questão de estagnação de energia por frio. Mais do que isso, se tem frio, qual que é a melhor técnica para nós tratarmos esse paciente? Tente errar. Qual que é a melhor técnica que nós utilizamos para tratar o nosso paciente que tem frio? Hein? Aí. Tem como errar? Não. É moxa ou moxa. Aquece, dilui a energia, tira a estagnação e tira o frio. Beleza? Moxa. Não tem como ficar sem moxa num caso desse. Ah, professor, mas o paciente tem hipertensão arterial, é agitada, tem ansiedade. Mas o padrão sindrômico dessa paciente é de frio. Você vai utilizar moxa em C7, em C3, em TAN, em região cardíaca, aonde tem calor? Não. Você vai usar onde? Em VC6, VC4, VC8, que pega a região do centro da Anchan, onde tem frio. Em R1, R3, em BP6, em BP9, em estômago 40. Por quê? Porque são regiões onde está frio. A energia frio descende, a energia fria fica estagnada. E a energia yang, que é calor, ela sobe. Viu a diferença? De você entender os padrões de desequilíbrio do paciente
Até mesmo para você selecionar a melhor terapêutica. Então, pontos como BP6, BP9, estômago 40 elimina a umidade. Com moxa isso aqui dilui a energia. Dilui a energia. Quanto o tempo da moxa em cada ponto? Depende. Depende de quê? Do seu paciente, da sensibilidade dele. Moxa é algo que vai fornecer calor para o seu paciente. Então, cada ponto que você fizer, sempre fica com o seu dedo, a sua mão próxima do ponto que você está utilizando a moxa. Seja ela por aproximação com bastão, seja ela por uma moxa palito que você coloca no cabo da agulha. Você tem que estar presente o tempo inteiro. Por quê? Porque um paciente que apresenta dormência, ele pode ter diminuição da sensibilidade. E você está lá bem sim senhor fazendo moxa e não está percebendo a quantidade de calor que o paciente está recebendo. Então, se ele não tem sensibilidade ou diminuição da sensibilidade, você pode queimar o seu paciente. Então, a mão tem que estar sempre próxima para fazer a moxa dos pontos. Então, o tempo vai ser o tempo que aquele organismo vai ter para recepcionar aquele calor. Uns mais tempo, outros menos tempo. Patologias de mais frio, você vai ter que gastar mais tempo para aquecer. Patologias que têm frio, mas não é tão intenso, rapidamente ele acaba aquecendo. Então não tem regra. Vai depender do organismo do seu paciente. Certo? Aí, então, feito isso aqui, né, você vai entender que esse paciente começa a melhorar. Por quê? Porque você está trabalhando os desequilíbrios dele. E você já está usando um crânio, já está usando um aurículo, já está usando uma moxa na lombar desse paciente para melhorar aquela região. Tá? Moxa nos membros inferiores para melhorar essa estagnação de energia gerando dor muscular. Sandra, ventosa em chu dorsais? Pode, tá? Os chu antigos aos pontos TIM, não pega ventosa neles, tá? Mas nos chu dorsais pode, tá? Moxa, perto ou longe? Depende. Depende. Se for uma moxa bastão que gera uma quantidade de calor maior, você vai ter que colocar mais distante. Se for uma moxa palito que é mais fina, você vai ter que chegar mais perto. Por isso que a mão do terapeuta tem que estar sempre próximo do paciente para você dosar essa quantidade de calor. Show? Então, primeiro fator aqui, né, nesse paciente, que ele o curto e o médio prazo dele se batem muito. Por quê? Porque é o frio que está gerando a estagnação de energia, que está gerando o edema na língua, a língua retraída, é o que está gerando a dor lá na coluna lombar e cervical dele. Por quê? Porque essa estagnação, esse frio, contraiu a musculatura e gerou um processo estrutural. Então aqui você pode associar o curto com o médio prazo. Aqui você pode associar o curto com o médio prazo. Perfeito? Viram a diferença? Conseguiram compreender a diferença aí? E querendo ou não, olha só, aonde que eu vou chegar aqui? Nós dividimos o terceiro pilar em curto, médio e longo prazo. Certo? No curto e no médio prazo, nesse caso aqui, eles coincidem, então você já trata os dois juntos. E o longo prazo? O paciente tem ansiedade e depressão. Essa depressão pode estar vindo por conta desse frio e dessa estagnação de energia, assim como a ansiedade. Então, querendo ou não, quando você começa a reequilibrar esses padrões de desequilíbrio energético do paciente, com certeza a ansiedade e a depressão dele já vai ter uma melhora. Vai ser a melhora integral? Não, mas já vai ter uma certa melhora. Então, querendo ou não, você já está trabalhando indiretamente o longo prazo. Mas, depois que o paciente melhorar esses desequilíbrios energéticos, que a língua melhorar mais o formato, a retração, esse edema, você vai entrar num processo de trabalhar, em especial, a depressão e a ansiedade, essa melancolia. Certo?
fez sentido para vocês, ajudaram a vocês solidificar esse conhecimento? Curto e médio prazo, podemos trabalhar ao mesmo tempo? Se a queixa principal do seu paciente estiver diretamente ligado ao diagnóstico energético, sim. Tá? Longo prazo é o emocional. Indiretamente, sempre vai ter uma ligação. Tá? Indiretamente sempre vai ter uma ligação. Por quê? Porque é a emoção que gera o desequilíbrio energético que gera a patologia física. Show? Sandra, fez sentido aí? Era mais ou menos essa linha de raciocínio que você estava seguindo? Ó, hoje começa. Hoje começa. Tá? Às 8 horas da noite, para quem se inscreveu na Semana da Acupuntura Eficiente, nós teremos nossa primeira aula, o primeiro pilar para o resultado eficiente. Eu recomendo que você venha conosco ao vivo. Vai ser incrível, vai ser diferente, vai ser algo fantástico. Então venha conosco, se inscreva, coloque o seu celular para despertar, tá? Para quem já se inscreveu, recebeu o link da aula lá por e-mail já. O e-mail já foi enviado às 8 horas da manhã. Entra lá no seu e-mail, clica no link lá do YouTube, vai lá no YouTube lá, já ativa o lembrete, já curta o vídeo, já deixa uma mensagem lá para os alunos que forem chegando, né? Já deixa a mensagem da sua expectativa para a aula, que vai ser incrível. Vai ser incrível. Vamos fazer todo esse processo, tá? E vamos então ter uma excelente aula a partir das 8 horas da noite. Então, faça a sua inscrição. Entre no grupo do WhatsApp lá, um grupo silencioso, só para eu mandar as aulas também. À tarde eu vou mandar o link, então já vai lá, convido seus colegas para se inscrever também, que hoje às 8 horas da noite começa. E vai ser incrível. Maria, me manda um direct aí para eu ver. Às vezes você digitou o e-mail errado, tá? Professor, o que fazer a formação? Qual o indicável, por favor? Por onde começar? Olha, a formação em acupuntura deve ser presencial e com no mínimo 1.200 horas. Então busque uma escola na sua região, porque você terá aulas mensais, tá? Por pelo menos 2 anos. Tá? Depois me mande um direct também que eu veja na sua região se eu tenho alguma escola para te indicar. Show? Elisângela, que maravilha que você gostou da live. Elisângela é nossa aluna do curso de Acupuntura Eficiente, né? Elisângela, o curso de Acupuntura Eficiente te ajudou a ter resultados eficientes com a acupuntura? Breno, a aula ela é num link fechado, tá? Então é só para quem se inscreveu. Então se inscreva lá. O link está na minha bio, tá? O link para inscrição da Semana da Acupuntura Eficiente está na bio, ou me mande um direct que eu te mando o link. Beleza? Show? Então, um grande abraço para vocês. Tenham um excelente dia. Aguardo vocês hoje às 8 horas da noite. Tá? Aguardo vocês hoje às 8 horas da noite. Se preparem. Ou a cabeça explode, ou é tendinite na mão. Já anotaram. Pega um papel e caneta. Tira esse tempo para você, que vai ser incrível. Beleza? Excelente dia para todos vocês e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes e de mãos dadas seremos imbatíveis. Tá? Olha aí no spam, tá? Infelizmente, né, tem muitos e-mails que caem no spam. Lá no Google, no Gmail, ele pode cair na aba de promoções, tá? Beleza? Um excelente dia para vocês e até qualquer momento. Até hoje à noite.